gente, aqui é a Maria Alice e vamos ter uma aulinha agora sobre potencial de ação, certo? Então, antes de saber o que é o potencial de ação em si, é bom relembrar o que é o potencial de membrana. Basicamente, o potencial de membrana é quando a célula se encontra em repouso. Isso quer dizer que ela vai ter carga negativa dentro, no meio intracelular, e carga positiva fora, como diz aqui na imagem. Agora, por que ela tem essas cargas? Devido aos elétrons presentes em cada parte. Aqui no líquido intracelular, a gente tem uma maior presença de potássio e também das proteínas, que são ânions e tudo mais. Já fora da célula, a gente tem uma presença muito grande de sódio. Então, a gente fica na parte de fora positivo e na parte de dentro negativo. Isso quando a célula se encontra em repouso, ou seja, os canais estão fechados. E esse menos 90 milivolts é normalmente o potencial de membrana de um neurônio. Como é que eu faço para lembrar que dentro é negativo e fora é positivo? Porque eu sempre esquecia. Eu lembro que aqui no líquido intracelular, a gente vai ter o Izinho, que é um sinal, entre aspas, um sinal de negativo. Então, dentro é negativo e fora é positivo. Oi. Aí agora falando do potencial de ação em si. As três principais fases que nós temos, como vocês sabem, é repouso, despolarização e repolarização. Mas, como é uma revisão e tudo mais, eu vou focar no que é mais importante. Então, quais são os pontos que a gente tem que saber sobre esse gráfico? É o nome de cada fase, o que acontece em cada fase, quais os canais que vão abrir, que vão fechar e também a estrutura desses canais. Por exemplo, aqui nessa região, nós temos a fase de repouso. A célula se encontra em potencial de membrana. A partir desse momento, ainda que os canais eles estão fechados. E a partir do momento que a célula recebe um tipo de estímulo, vai acontecer essa despolarização, certo? Então, o nome dessa fase que acende é despolarização. E o que é que acontece na despolarização? Abertura dos canais de sódio. Então, como ele estava fora, agora ele vai entrar para a célula. E aí, a gente vai ter essa diferença de DDP. O que vai aumentar isso é justamente como a carga está entrando, como o próprio nome já diz, a gente vai despolarizar. A célula vai inverter a sua polarização. Um canal de sódio que abre acaba induzindo a abertura dos outros canais. Até que a gente chega a um pico. Quando a gente chega nesse pico, os canais de sódio já começam a se fechar, porque não está mais na margem de DDP que eles ficam abertos. Então, a gente vai ter essa caída do potencial de ação, né? Dos milivolts do potencial de ação, que é justamente a fase de repolarização. Então, essa fase que desce, como vocês sabem, é chamada de repolarização. E o que é que acontece na repolarização? O fechamento dos canais de sódio e a abertura dos canais de potássio. Então, se o potássio estava dentro, agora ele vai sair da célula. Depois que o potássio saiu da célula, a gente vai ter que a célula atinge novamente a diferença, porque trocou. Como trocou o que estava dentro, saiu o que estava fora, entrou, a gente trocou as cargas. E aí a gente se pergunta, como é que a gente vai fazer para voltar ao início, para voltar à situação anterior, em que tinha sódio fora e potássio dentro, através de bombas de sódio e potássio. Elas é que mantêm essa condição de sódio fora e de potássio dentro. Aí é importante a gente saber também como é a estrutura dos canais, porque, por exemplo, na questão a professora pode colocar só essa imagem aqui, e perguntar em que fase se encontra o potencial de ação. Se a gente vai ter aqui o canal de sódio sendo aberto, então é na fase de despolarização. A gente vê que o canal de sódio, diferente do canal de potássio, que é esse que está aqui embaixo, a gente tem
duas comportas, uma comporta de ativação e uma comporta de inativação. Dessa forma aqui, é no período de repouso, como diz aqui, ó, repouso. Tá em menos 90 milivolts. A comporta de ativação tá fechada e a de inativação tá aberta. A partir do momento que recebe o estímulo para ter essa abertura, que é através dessa faixa de DDP, de milivolt, a gente vai ter aqui o canal ativado. Então, a comporta de ativação, ela se abre de uma forma bem rápida. E aqui, a comporta de inativação que estava aberta, ela começa a se fechar. Só que ela se fecha de forma muito lenta. Enquanto essa aqui já está aberta, essa aqui vai se fechando de pouquinho em pouquinho. Enquanto não fecha totalmente, o sódio, ele entra na célula. Depois, que é quando a gente atinge essa DDP de mais 35 a menos 90, que aqui corresponde àquele decaimento, corresponde à fase de repolarização, a gente vai ter o canal fechado, que é quando já vai abrir essa região, os canais que estão aqui embaixo, que é o canal de potássio. Durante o repouso, ele se encontra fechado, e durante essa DDP aqui de mais 35 a menos 90, vocês podem ver aqui, ó. Enquanto um tá fechado, o outro tá aberto, tá ativado, e ele tem uma ativação lenta. Porque aqui vai se fechando devagarzinho. Já no músculo cardíaco, a gente tem uma fase a mais, que é, como vocês sabem, é o platô. Esse platô é pela presença de canais de cálcio na célula do músculo cardíaco, que a gente não encontra nas outras células. Por exemplo, no neurônio, não tem lá no axônio o canal de cálcio, e aqui tem. Esse canal de cálcio, o que ele vai fazer é que ele vai prolongar a fase de repolarização. Então, da mesma forma, a gente tem aqui no número 4, potencial de repouso. Aí, aqui na fase 0, a gente vai ter os canais de sódio aberto. Então, a gente vai ter essa rápida subida da DDP, que é o processo de despolarização. Aí, o 1, a gente começa a fechar os canais de sódio e começa a abrir os canais rápidos de potássio. Só que também abre os canais de cálcio. Então, vai ter esse alargamento, digamos assim, da fase de repolarização. A gente vai ter os canais de potássio ficam, digamos que, parados, entre aspas, enquanto o canal de cálcio está aberto. E aí, enquanto o cálcio sai, a gente vai ter aqui, na terceira fase, voltando para a repolarização. Vai ter o decaimento do potencial de membrana, voltando ao repouso, que é aqui na fase 4. E aqui a gente vai ter também, é importante lembrar as noções básicas de ECG. O que a gente realmente precisa saber sobre o ECG? O ECG, ele é a soma do potencial de ação de todas as células do músculo cardíaco naquelas fases. Então, essa onda P, ela representa a despolarização do átrio, que é como se a gente vê aqui na imagem, ó, onde tem esse rosa mais forte, é relacionado a esse momento. Na onda P, a gente tem a repolarização do átrio. O complexo QRS é a soma do potencial de membrana de todas as células aqui do ventrículo, que estão também se contraindo, se despolarizando. E aqui na onda T já é a repolarização dos ventrículos também, aqui através das fibras de Purkinje e tudo mais. O que a gente precisa saber de ECG? O que representa cada onda. Também é importante a gente conseguir verificar se o batimento cardíaco, se a frequência cardíaca está normal, acelerado, lento ou irregular. Como que a gente consegue ver isso? Lembrando dos padrões de normalidade. A frequência cardíaca ela é normal de 60 a 100. Então, se estiver abaixo disso, a gente vai ter uma bradicardia. E se estiver acima, uma taquicardia. Aqui, no primeiro eletro, a gente consegue ver que tem um batimento cardíaco normal. Quando a gente olha aqui para o batimento cardíaco abaixo, ele está acelerado, porque no mesmo espaço de tempo, a gente tem mais batimentos, mas podemos ver através do número de complexos QRS. Enquanto aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 QRS, aqui a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 QRS. Então, a gente vê que a frequência cardíaca embaixo está bem maior do que na frequência cardíaca normal. A gente consegue ver isso fazendo uma regra de 3 simples mesmo, contando
os quadradinhos e também o tempo que foi dado para o tempo que passou. Entre essas duas aqui, a gente consegue verificar a frequência cardíaca. E aqui a gente vê que só foram 4 QRS. Então, já tem um batimento cardíaco bem menor. E aqui, esse batimento cardíaco é irregular por quê? Porque a gente vê que a distância entre um QRS e outro é diferente, ó. Entre esse e esse, ó, a diferença da distância entre eles. Isso já mostra que é um batimento cardíaco irregular. Oi. Certo. Então, aqui a gente consegue perceber quando a gente vai ter que relacionar o potencial elétrico com o ECG. Aqui a gente vê que o ECG nesse gráfico de cima e o potencial elétrico cardíaco abaixo. Nós temos que, como diz aqui na imagem, o ECG é a soma da atividade elétrica de todo o coração. Então, enquanto aqui está mostrando o potencial de ação ventricular em uma única célula, por exemplo, bem aqui eu disse que era o quê? É a despolarização do átrio. Como aqui se trata embaixo do ventrículo, como diz bem aqui na imagem da ação ventricular, não está tendo nenhum evento. Aqui não está formando nenhum evento aqui. Por quê? Porque aqui está focado no átrio e aqui a gente está falando do ventrículo. Aí, a partir do momento que a gente tem essa despolarização ventricular, a gente tem ele expressado no ECG. Aí, depois a gente começa a repolarizar, as células estão repolarizando. A gente vê isso expresso aqui no ECG, através da onda T. Então, essa é a relação que a gente tem entre esse potencial de ação ventricular e o ECG. O que é importante a gente lembrar também é a localização das derivações. O que são as derivações? É o local, os vetores, digamos assim, que vai ser formado através do posicionamento dos eletrodos. Aqui a gente vai ter as derivações bipolares. É importante saber identificar cada um, a VR, a VL e o AVF, AVF para baixo. O AVL vai ser aqui do centro para o braço direito, para o braço esquerdo e aqui para o braço direito o AVR. Aqui a gente vai ter o triângulo de Einthoven, que vai demonstrar as derivações 1, 2 e 3, que já, enquanto aqui sai do centro para periferia, digamos assim, aqui não. Aqui a gente vai ter a formação, vai ter a junção dessas derivações vão formar esse triângulo de Einthoven. Por exemplo, aqui a derivação 1 é do braço direito para o braço esquerdo. Então, esse é o vetor. E assim sucessivamente. Aí aqui nós temos também as derivações pré-cordiais. São as derivações colocadas aqui na região do tórax. Também é importante saber a localização dessas derivações, porque pode ser perguntado na prova. Por exemplo, a gente sabe que bem aqui em V1 é colocado no quarto espaço intercostal, colocado no quarto espaço intercostal para external, ou seja, que é ao lado do externo no lado direito. O V1. Depois de V1, nós colocamos V2, da mesma altura praticamente, só que no lado esquerdo. Já aqui, a gente coloca logo V3? Não, a gente vai colocar V4, que é no quinto espaço intercostal, na linha hemiclavicular, do lado esquerdo. Depois que a gente posiciona V4, é que a gente vai posicionar V3, que vai ser a média da distância entre eles. E aí nós vamos ter aí nós iremos colocar V5 aqui também no sexto espaço intercostal, nessa linha axial, e aqui V6 axial anterior e aqui V6 é axial média. Basicamente é isso que a gente precisa saber de ECG, porque só vai se aprofundar mesmo do terceiro período em diante.